Bem-vindos a mais um InPod, o podcast onde realmente tudo pode acontecer. Hoje trago mais do que um convidado, trago mesmo alguém muito especial. Trago um vizinho, trago um ex-colega de escola e trago alguém que, mesmo sem saber, me ensinou o verdadeiro significado de viver. O meu convidado é o Ricardo Fernandes, mais conhecido como o Puto do Sorriso. Um homem que sofreu um acidente que o deixou com 95% de incapacidade e que todos os médicos lhe garantiram que não voltaria a sorrir. E ele decidiu contrariar. E ele não só sorriu, como ainda escreveu um livro e mais, criou a sua própria empresa, a EasyFresh, uma empresa no setor da limpeza, que continua a gerar muitos empregos. E empreendeu com o corpo limitado, mas de alma inteira. Mais do que isso, ele inspira e a seu lado, hoje, traz com ele a sua mulher, Ana Fernandes. Este episódio não é só sobre superação, é sobre amor, coragem e a beleza de se viver enquanto se pode. E é, sem dúvida nenhuma, um dos episódios mais importantes que vou gravar. Por isso, bem-vindos ao InPod. Aqui é mesmo o podcast onde tudo pode acontecer. E este é, sem sombra de dúvidas, o episódio, apesar de irmos só no terceiro, é, sem sombra de dúvidas, o episódio mais importante da minha vida. Eu duvido que haja um outro episódio que me vá tocar tanto, não tenho a menor dúvida. E eu acho que as pessoas lá em casa também vão entender. Ricardo, antes de mais, eu gostava de saber quem eras tu antes do acidente, porque ainda há muita gente que pode não conhecer, há outras, obviamente, que já te conhecem, mas quem era o Ricardo que existia antes, porque tu não nasceste assim, não é? Claro. Antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, não só pela nossa amizade e que nos conhecemos há muitos anos, mas é realmente uma honra estar aqui, neste teu belo projeto. O Ricardo, hoje em dia, é um jovem de 43 anos, casado, com 2 filhos. Antes de ter o acidente, era uma pessoa dita normal. Muito irrequiete, muito social, como sou ainda hoje, com a mania um bocadinho que jogava futebol, especialmente ali no bairro da Castelhana, que a gente andava lá sempre, as nossas terras de origem, sempre muito feliz, nunca me lembro de ser infeliz na vida, seja com o que for, e também trabalhei para isso, no sentido de procurar sempre muita amizade, e tive sempre essa sorte. Portanto, basicamente, o Ricardo era um bocadinho isto, era e é um bocadinho isto, assim, muito sucintamente. Como é que tu lidas com o facto de seres, eu conheço-te, a Ana também te conheceu já mais velho, eu fui-te conhecendo naquela parte onde tu te transformas de adolescente para adulto, não é? Conhecemos-nos no secundário, é onde eu te conheço, na escola de... Cuidado com o que vais dizer, conta essas histórias. Eu acho muita graça, salvo seja, porque tu eras, de facto, um dos miúdos mais populares da escola. Obrigado. Um dos miúdos mais giros da escola, ainda hoje, apesar de tudo, obviamente, tu continuas com o perfil de um homem muito bonito, de um homem muito popular, tu eras mesmo muito popular na escola, e como é que tu encaras, ou quem é o Ricardo novo? Há bocado foi muito interessante, obviamente toda a gente sabe que depois de um podcast, ou antes de um podcast, existe muita conversa, foi muito interessante falar um bocadinho com a Ana, sobre uma das coisas que disseram, que era fazer o luto do Ricardo anterior. Eu começava por ti mesmo, Ana. Eu já sei a resposta, mas é verdade que é possível fazer o luto de uma pessoa que continua viva entre nós? É. Que eu consiga fazer, sim. Eu não consegui. Portanto, ainda hoje nunca... Não, porque eu nunca aceitei o acidente. E uma coisa engraçada, que não tem piada nenhuma, mas quando o Ricardo tem um acidente, assim, eu sempre fui, posso dizer católica, porque eu casei pela igreja, fui batizada, primeiro que isso, não é? Fiz a primeira comunhão, portanto, dentro da catequese, depois faço a primeira comunhão, caso pela igreja, batizo 2 filhos na igreja, obviamente, não é? E agora, claro, eu não ia à missa, como é óbvio. Exato. E em miúda porque era obrigada a ir. Exato. Mais tarde depois já não ia. És uma católica não praticante. Exatamente. Portanto. Quando o Ricardo tem um acidente, eu deixei de acreditar em tudo. Revoltas-te? Sim, completamente. Há uma grande revolta sim, em ti, completamente. Não é? E hoje em dia, eu ter de entrar numa igreja é muito complicado. Entrei agora há pouco tempo, porque o meu cunhado casou e eu era madrinha dele, portanto, tive que entrar, né? Tive que ir à igreja. Mas, por norma, evito ao máximo, e quando falam em Deus e que Deus existe, não sei o quê, revolta-me completamente. Porque entendes que, ou procuraste
Foi para ti importante procurar um culpado para isto? Eu acho que não, nem vou por aí. Agora, eu acho que é a revolta, porque é o que eu sempre digo. Então o Ricardo matava-se a trabalhar. Ele vinha do trabalho àquela hora porque lá está, quis atingir objetivos e porque ele é mesmo assim. E de repente não chega à casa porque tem um acidente, uma coisa parva, completamente parva. E eu acho que não é normal. E revoltaste precisamente Contra com Deus? tudo, sim, principalmente. Porque não era para acontecer contigo, na tua família. Não podia acontecer, sim. Exatamente. Sim, não havia ninguém carnal. Exatamente. Um bocadinho assim agora. Tu procuraste culpados, Ricardo? Normalmente nestas coisas e noutras surge a pergunta do porquê. Eu nunca me perguntei a mim porquê, mas sim para quê. Se eu estou assim, para quê? Qual é o objetivo? Qual foi o sentido? O que é que tem que se fazer? Mas ainda hoje, no caminho para cá, sempre tenho essa hipótese, passo em Fátima e estou ali, não estou mais que 10 minutos, 15 minutos. Não sou católico praticante, não sou nada, mas todos os dias tenho os relógios que os meus avós me deixaram ao pé da minha cabeceira de cama, que são os meus mentores. Digo sempre bom dia, boa noite, Nossa Senhora de Fátima e até Iemanjá. É um ato natural para mim, é uma presença que está ali. E sempre que sinto um bocado de falta, venho a Fátima, a Ana acompanha-me sempre. É um bocadinho, enquanto eu vou sozinho, falar, e estar ali um bocadinho, é um bocadinho que ela me vai comprar as velas que eu lhe peço, põe a queimar e vai ter comigo. Ou seja, nós estamos a falar às vezes 10, 15 minutos apenas, mas sabe bem, a mim, entendo perfeitamente a opinião da Ana e é aquilo que eu lhe sempre disse. Há sempre uma fé e entendo a posição dela. Agora, eu acho que um bocadinho essa posição da Ana foi um bocadinho isso, ela continua-se a perguntar porquê. Tentar, exatamente. Nós vamos ter que ir ao dia do acidente, não é? A Ana já disse aqui uma coisa que muitas das vezes mexe comigo, mexe com todas as pessoas que trabalham para objetivos, que de facto nós ficamos tão vidrados naquilo que é os nossos resultados, que acabamos muitas vezes por nos esquecer do cuidar de nós. Tu sentes que houve uma falta de cuidado tua para isto acontecer? Consegues ter essa noção de que era tanto trabalho, era tanto em cima de ti que isto acaba por acontecer, porque tu acabas por adormecer, certo? Sim, possivelmente, quer dizer, sim, ainda não sabe até hoje, mas sim, ninguém sabe, não é? Tu não tens memórias. O que é que acontece? Quais são as últimas memórias que tens antes do acidente? É claro que pegando naquilo que estavas a dizer, pego sempre no meu ónus de culpa, porque efetivamente tenho noção que estava extremamente cansado. Não só pelo trabalho, 90% de trabalho sim, mas muita parte social no sentido, por intermédio de trabalho, como eu disse há pouco, ia sempre jogar a futebol com este ou com aquele, pela questão federado, pela questão dos clientes, pela questão do banco, por aí fora. E além disso, eu no dia antes de ter o acidente, eu tenho um jantar que durou até tarde com ex-colegas de trabalho do outro lado, portanto tudo isto estava envolvido. Agora, eu era totalmente workaholic. Tanto é que no dia do acidente sai às 10h30 da noite, é o e-mail que existe. Agora, esses ónus da culpa eu levo comigo para sempre e custo. Por isso é que eu hoje em dia, desde que criei a Easy Fresh, a empresa, eu tenho uma regra, que é, eu chego a casa, evito mesmo não atender telefone, só se for alguém conhecido da parte comercial, um cliente já mais antigo, não toco em computadores, não tenho sequer e-mails no telemóvel ligados, ou seja, tenho, mas não vou lá, não tenho notificações, e à sexta-feira à noite, às 9 da noite, o meu telemóvel desliga para os números de fora e só liga segunda-feira às 7 da manhã. Ou seja, obriguei-me, sim, para mim e para os meus, obriguei-me um bocadinho a isso, porque sei aquilo que passei, sei os erros que fiz e tento, junto de quem eu vejo ser demasiado workaholic. Nós não tivemos tempo para respirar e para usufruir da vida, não temos tempo para depois ter foco nas tarefas que são importantes, porque depois já acaba de ser uma rotina, e a rotina do cansaço é pesada, não nos deixa ter criatividade, não nos deixa evoluir, e portanto já tenho um bocadinho esse cuidado. E queres sempre mais, não é? Tu estás sempre à procura de mais. Quanto mais tens, ainda andas à procura de mais. Vem um segundo objetivo, um terceiro objetivo. Atingiste aquilo, agora vamos a outro. Agora depois vamos a outro. Acabas por perder o sabor da vitória também. Porque é a pressão, se tens um, queres dois, queres três. E isso perde-se um bocado a essência daquilo que eu acho. E tu estavas a viver essa fase aos 28 anos? Aos 27? 28. Tu fazias 28 ia fazer 28, exatamente. Sim, agora a questão ali...
ok, era um bocadinho necessidade, nunca passei fome, nunca tivemos uma vida dramática, mas tínhamos as contas sempre a aparecer como qualquer casal novo, claro. não é? Com pais, sermos pais muito cedo e sair de casa aos 19 anos, portanto foi toda uma coragem, uma coisa que nós enfrentámos que levava a isso. Agora, sim, sem dúvida que havia essa necessidade, mas havia também essa obrigação, porque eu sou muito obstinado com contas e tenho sempre essa preocupação de não cometer o erro, de não estar preocupado com isso, mesmo com a empresa sou assim. A vida, a empresa, o dia-a-dia, a experiência dá-te uma outra bagagem que hoje em dia já consigo estar mais tranquilo com esse tipo de situação. Mas isso na altura mas aos ainda 27 não tinha. Estamos com o sangue todo na guerra, não é? Isto. E o que é que acontece, Ricardo? Qual é a memória? O que é que acontece naquele dia para, de repente, a Ana está à tua espera em casa e tu não apareces? Supostamente, a Ana tinha mesmo um jantar de colegas. Isso é real, não é? Isso é real, Sim, é isso aconteceu. factual. Ela liga a dizer que já estava em casa e eu então, como ela tinha medo de ir sozinha para casa, eu arranquei, estava a 15 minutos de casa. Portanto, Isso é muito engraçado, porque eu lia no livro que tu não subias de elevador, ou seja, tu não ias para casa mesmo sem ele. E tu ficaste ali ainda um tempo à espera dele no carro. Sim, é certo? verdade, é verdade, é verdade. Isso mesmo. E às tantas desististe, Subi. não é? Acabaste por subir. Uhum. Ela subiu, depois ligou várias vezes. O meu telemóvel na altura já dizia o nome de quem me estava a ligar. Eu tinha o telemóvel no bolso esquerdo do casaco. Ouvias? Ouvia, mas já não me conseguia mexer. Ele ligou insistentemente e eu percebi que Não há nada que tu possas fazer, não é? A parte boa disso é que eu sabia que ela, ao saber que eu estava a 15 minutos de casa, se eu não atendia, se eu não aparecia, seria o primeiro sinal de alarme, seria ela a dar. E foi o que aconteceu. Só que nós, no dia a seguir, como eu disse, ia fazer anos, íamos juntar em família para Beja, e a preocupação da Ana, e bem, foi não alertar a família para não criar ali nenhum drama. Então esperou um bocadinho, até às 7 da manhã, salvo erro, correto? Mais ou menos, sim. Quando alertou o meu irmão, para ainda não preocupar os meus pais, e pronto, foi quando se iniciou o processo de busca, porque eu adormeci, não fui visto em lá numa das estradas, senão a estrada mais movimentada de Lisboa. Não Tu havia estás trabalhos, aonde? Nestas 14 horas que tu estás algures, tu estás aonde, exatamente? Essencialmente, os Tinas de Acril, quem é especialmente da zona de Lisboa conhece minimamente. E eu estou na direção de Odivelas quando parece que foi tudo calculado, porque o carro faz a rampa de um rail que sai Lateral. do chão, lateral, e o carro apanha mesmo esse começo do rail, ou seja, fez mesmo o efeito de rampa. O carro desapareceu 20 metros para a frente, mais 20 metros de profundidade, e por incrível que pareça não ficou nenhum rastro, com exceção um batom de cieiro. Foi por aí que me detectaram 14 horas depois, que era um batom de cieiro de uma marca diferente, farmacêutico. E a verdade é que eu ouvi durante o dia, os meus amigos, o meu pai, o meu irmão, ouvia as vozes, mas eu não conseguia verbalizar, não tinha força nos pulmões. E portanto foram 14 horas, onde choveu, fez muito sol, fez muito frio, só não nevou. O resto fez tudo e tive que beber água que caía da chuva para me aguentar um bocadinho. Bolas. Ana, o que é que se pensa nestas 14 horas? Muita coisa. Passou-me tudo pela cabeça. Pensaste que ele tinha outra mulher? Assim, nesse momento sim, porque foram muitas horas, não é? Mas lá está, foi mais durante a noite. O período da noite foi mais complicado. Eu estava sozinha. Estavas sozinha. Estava sozinha em casa. Tinhas que idade nesta altura, Ana? 33, não é? 34. Meu Deus, eras uma miúda. 33, 34, por aí. A noite foi complicadíssima. Eu sei que, sei lá, primeiro pensei, ok, olha, se calhar foi beber um copo com os amigos. Com os amigos? Apesar de eu me ter dito, mas lá está, mas era muito estranho porque ele dizia-me sempre onde é que ia. Mesmo que ele fosse para um bar ou para uma discoteca ou fosse para onde fosse, ele avisava-me sempre. E isso é que me dava a fazer mais confusão. O problema foi que eu consegui contactar com uma pessoa que me disse, não, ele foi sair. E eu, pronto, ok, foi sair, tudo bem. E fui esperando. Só que lá está, eu de meia hora estava a ligar para ele, porque isto não estava... Porque era estranho, certo, não é? Como é que ele te diz, certo. Daqui a 15 Sim. minutos eu estou aí, não é? Então, ok, vou certo. Sair. Claro. E então dele, tipo, meia hora sempre a ligar para ele e nada. De manhã é quando pronto, eu falo com o meu cunhado e digo assim, olha, vai à procura do teu irmão porque eu não sei dele, mas não digas aos seus pais por enquanto, porque ainda é cedo. Pronto. O miúdo, coitado, foi, né? A volta a São João, Babadela, a volta àquilo tudo, não viu o carro em lado nenhum. Entretanto, teve que dizer aos pais. Teve que ser. Depois, a partir daí, foi a busca.
Mas lá está, pois aí também foi, o meu sogro também lhe passou imensa coisa pela cabeça, desde, sei lá, ir à casa de amigas dele, por exemplo. Exato. Porque é normal, assim, Não nos passa, tem que o ser. pior, não Nós é? temos que pensar em tudo. Claro. Ligámos para todos os hospitais, Uma na das coisas que altura. aconteceu. Não estás tudo. no hospital. Nada. Não, a polícia não tem teu registro. Exatamente. O telemóvel fica sem bateria. O telemóvel, fica sem quer dizer, registro. O carro não estava em lado nenhum. O carro não tem lá nenhum, Sabem- só pode estar escondido numa garagem. Sabem que eu saí do banco, sabem que eu tenho as chaves todas, podia ter sido alguém Lembramos assaltar. disso, de um rapto também. Exato. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que fizeram foi entrar dentro do balcão, com o diretor do balcão, e procurarem tudo, mas havia os alarmes todos ligados, tudo normal, portanto não havia sinal nenhum Exato. de estar ali. Portanto, o que o meu pai começou a fazer foi fazer a estrada toda até à Marginal, porque eu gostava muito de contemplar o mar, ir sozinho, ouvir a minha música, esparcer um bocadinho, era o meu respirar, e fazer isso. Também não encontraram, como é óbvio, até se dar o momento em que encontraram. E quando é que se dá? Às 16. Antes disso, aliás, deixa-me perguntar-te, Ana, como é que nós vivemos isto com duas crianças, não é? Porque tu tens neste momento tens uma bebé e uma criança. Eles não estavam comigo nesse momento. Aliás, eles durante o dia todo não estiveram comigo. Nem de noite, nem de dia, porque estavam nos meus pais. Okay. Ficaram lá a dormir e depois passaram lá o dia. Ok, então estão... Portanto, eles estavam salvaguardados. A única coisa que eu pedi à minha mãe aí por volta 18h30 foi para não ligar a televisão, porque o pai iria aparecer nas notícias, como desaparecido, não é? Na altura. E assim, acho que ia ser um choque enorme para duas crianças tão pequeninas verem o pai na televisão. Exatamente. Pronto. Entretanto, ele já não apareceu porquê? Porque apareceu. Porque apareceu. Exato. Exatamente. Quando é que apareces, Ricardo? Quando é que tu ouves as primeiras vozes e sentes a impotência de não poderes avisar que estás ali? Como é que é isso? Como é que é saberes que estás numa posição frágil, precisas de ajuda, tu estás a ouvir as pessoas a gritar o teu nome ou a chamar por ti e tu não consegues? Eu, quando acordo do acidente, eu estou enrolado, portanto, eu nem sabia onde é que estava, não fazia a mínima ideia. Este tipo de acidentes faz-te perder a memória, aliás, ainda hoje não tenho memória, e vejo o tablier, o volante, vejo a minha perna esquerda toda entalada no volante do lado esquerdo, vejo a minha perna direita para lá da manete de mudanças, portanto, deu para perceber que alguma coisa não estava bem. Isto tudo ainda de madrugada, ainda tive muito tempo a pensar, a maturar, sei que havia o acidente, e quando ouço as vozes por volta das 10 da manhã, de dois amigos, reconheci a voz, que era o Rodrigo e o Gabriel, eu começo a tentar verbalizar, só que eu estava encaixado com o tchadilho metido no pescoço, que foi o que me causou a lesão, e eu só consegui fazer... Portanto, ninguém conseguia ouvir. Isto foi durante o dia, porque primeiro foram esses amigos, depois foi o meu pai, foi o meu irmão, depois voltaram a ser outros amigos e depois voltam a ser estes amigos primeiros, que é quando veio o batom, como eu disse há pouco, e lá me foram buscar. E como é que eles do batom, que é obviamente algo muito pessoal teu e reconhecível, claro, como é que o levam ao carro? Porque eles viram o batom, conforme eu disse há pouco, a marca era diferente, não era uma marca comercial, eles diziam, este batom, isto é do Ricardo, o Ricardo tem que estar aqui. E começaram então a entrar por dentro dos canais e isso tudo, porque o carro encaixou mesmo literalmente num buraco que foi feito para fluir, um género de uma caixa pluvial, para fluir as águas dos túneis de chuvas e por aí fora. Portanto, eu durante o tempo que lá estive, quando chovia muito, eu sentia o carro a abater, a ir pela terra abaixo, e sentia muita água para baixo de mim, como se fosse um rio ou um riacho. E foi quando eles foram procurar. Eles não conseguiam lá chegar porque eu estava a 20 metros de profundidade, as terras estavam muito soltas por causa da água, da chuva. Então é um mecânico, ele tem uma série de oficinas por baixo, ainda longe, uns 100 metros, 200 metros de nós, eles começam a chamar, e é um mecânico que vem de baixo para cima, consegue chegar ao pé de mim. Consegue chegar ao teu carro? Consegue. É quando eu digo o nome, digo que sou casado, portanto, tentar mostrar dar informações que estava consciente. Pronto, e depois finalizou-se tudo. Vieram as ambulâncias todas, até como morto fui dado, mas enganaram-se. E é verdade, não é? Ana, vocês cá em cima, enquanto se gera este processo todo, já sei que consegues passar uma estrada sem... Não, eu fiz uma loucura. Naquele momento não vês, não é? Tu não pensas. Não, deixei, porque lá está, eu quando cheguei lá, eu ia em sentido contrário. E quando eu começo a chegar, eu vejo de cima para baixo, tem 3 faixas, não é? Em que só está uma aberta. Portanto, estão 2 fechadas, era carros da polícia, mas ambulâncias assim, como se fosse um acidente, não sei quantos carros. E entretanto, eu como vou a subir, assim, não consigo dar a volta aqui, portanto, deixei o carro na berma, ali mesmo no meio, arranco, puxo a minha sogra pelo braço, que ela nem sequer queria ir, assim, olha, ou vem. E ela vem atrás de mim,
e galgamos, portanto, o separador central, não é? A polícia toda a olhar para nós não disse absolutamente nada. Portanto, eles pensaram assim, olha, esta ou é maluca ou é da família. Ou é da família. E pronto, e foi assim. Esperaste o pior, Ana? É assim, na altura quando me ligaram, que ele tinha aparecido, disseram, calma que ele está vivo. Okay, e eu fiquei então descansada. Pronto, olha, está vivo. Ok, teve um acidente, mas está vivo, está tudo bem. Nunca imaginei este cenário. Não, isso nunca mesmo. Pronto, só depois no hospital, mais tarde. Ok. Mas ao teu pai é-lhe dito que não vale a pena acreditar porque já não estavas vivo, Foi um certo? agente da autoridade que disse ao meu pai que, olha, o corpo lá embaixo já está óbito, já está morto. Aliás, veio uma ambulância especial somente já para esse facto. Mas depois os bombeiros, porque os bombeiros começaram a cair, as terras estavam soltas, eu fui tirado com um guincho, como se tira as pessoas do mar, assim, do helicóptero. Neste caso era um jeep a puxar, com umas escadas e vários bombeiros de um lado e do outro, vim suspensos já naquelas macas, todos imobilizados. A única coisa que eu tive cuidado foi quando vejo o meu pai e o meu padrinho, foi pescar-lhes o olho, tipo, calma, ainda Está estamos tudo cá. bem. Sempre essa preocupação, Ainda estamos Ricardo. cá. Tem que ser por causa dos outros, não é uma falsa preocupação, mas é a única forma que tu tens de passar uma mensagem aos outros, especialmente num cenário Mas eras daqueles. tu quem estavas em sofrimento há 17 horas. O maior sofrimento é ver os outros, sinceramente. O maior sofrimento é ver a angústia e a mágoa dos outros, porque eu tinha consciência que eram muitas horas e, portanto, que eles não sabiam, ninguém sabia de nada. Eu ouvi muito tempo o telefone e, portanto, a ideia ali é acalmá-los. Passar a mensagem que não vale a pena haver dramatismo. Tens a imagem de quando reencontras a Ana? Eu reencontrei a Ana no hospital. Ali entras dentro da ambulância, reencontras quem? Não. Ele não me viu. Só viu o meu pai e o meu Tu pai. viste-o, Ana? Vi. De longe, porque agarraram-me para eu não ir. Não me deixaram sequer aproximar. E tu tens a imagem então? Viste o teu pai? Depois o meu pai e o meu padrinho, entretanto, pronto, com aquele aparato todo, entro dentro da ambulância. E ao entrar dentro da ambulância, só me lembro ver o teto, uma ambulância vermelha e branca, e depois começar as partes todas, e estamos a falar de um caminho que demora seguramente 10 minutos, até ao Hospital de Santa Maria e por aí fora. Eles tiveram que parar várias vezes, tiveram que me entubar no momento, ainda dentro da ambulância. E aí eles disseram que me ia doer, explicaram um bocadinho o que é que iam começar a explicar o que ia fazer, e assim, nem quer saber, façam, já não quer saber de mais nada. E foi quando sinto aquele a passar os tubos, aí é duro, dói um bocadinho, mas pronto, também tanto sofrimento, tanta dor, tanta hora, aquilo é só mais uma. Tiveste muitas dores, enquanto estavas sozinho sentias dor, ou nunca tiveste, ou sentiste logo que algo não está bem aqui, eu não me sinto, por isso... Deixei de sentir o corpo, nunca tive muita dor, aliás, eu nem dei sequer uma gota de sangue em todo o processo, portanto o deschirilho entrou, fez um bico, digamos assim, mesmo aqui na zona onde não devia. E a partir daí já não há mais nada a fazer. Depois, quanto mais horas lá tivemos parados, pior. Claro. Quando chegas ao hospital, é aí que eu o reencontro. Ana, como é que foi? Eu consegui, porque lá está, eu era para levar os meus sogros no meu carro, só com aquela aflição toda. Houve um amigo nosso, que é o Rodrigo, pegou em mim, pegámos no meu carro e arrancámos para o hospital. Portanto, eu cheguei em simultâneo com a ambulância. Ou seja, eu depois larguei o carro, o Rodrigo é que foi arrumar o carro, e eu consegui ver o Ricardo à saída da ambulância ainda, tanto que eu só me recordo do enfermeiro, ou um bombeiro, não sei, pegar nos sapatos dele e me dar para a mão. Eu ficar com os sapatos dele na mão, tipo assim, olhar para ele, e fui mesmo atrás dele. E depois, mais tarde, bem, deixei de o ver, né? Fez-me aflição quando veio entregar o saco da roupa. Aí é um bocadinho complicado. Tipo, aquele saco transparente. Aí sentiste... Medo. Sentiste alguma coisa não está certa? Sim, porque até aqui não sabes de nada. Não. Não te passa sequer pela cabeça que o Não. estado era Eu apenas mesmo... sabia, está vivo. Agora, pronto, o que é que ele tem? Não fazemos ideia. Quando é que descobres, Ana? A tetraplegia? Eu acho que foi um dia depois, 2 dias depois. Nunca por um médico, porque é como foi o Ricardo igual, nunca me disseram nada, mas sou pelos meus sogros. Eles sim tiveram a resposta por parte de um médico e foi a mais dura e crua, que foi mesmo, isto é para ficar um vegetal o resto da vida, é para ficar numa cama, só, mais nada. E pronto, e ouvir uma coisa destas de um médico é complicado. E fez como foi passado depois a mim também. Faz parte do processo, porque um dos objetivos da equipa médica é dizer-te o pior cenário. Tudo o que vier daí é ganho. Tu tens sempre uma solução.
Tens sempre o lado Não, positivo mas tecnicamente eu acho que eles fazem mesmo isso, sinceramente. Nunca ninguém me disse, mas eu senti isso e acho que é assim porque várias pessoas contam mesmo. Contam sempre as equipas médicas o pior cenário. Depois as pessoas, quer dizer, pior do que aquilo não pode estar. Portanto, tudo o que vier daí, aliás, hoje em dia já mexo os braços, já me sento, já por aí fora. Que era impossível na altura. Que era completamente impossível na altura. Nem o pescoço eu segurava, o pescoço caía para todo lado. Portanto, é natural que eles façam esse processo. E, portanto, a partir daí é aquilo que eu disse há pouco, tudo o que vier é ganho. A família fica sempre mais entusiasmada se existir um ganho do que, pelo contrário, se existir uma perca. Mas tu sentiste, em algum momento, que ias mesmo ficar um vegetal? Sim, porque eu estive entubado até ao máximo que um ser humano pode estar consciente. Comecei a ganhar inflamações e infecções nos ouvidos e por aí fora. Aliás, tiveram de fazer uma tráquea, cortar aqui o pescoço para colocar mesmo, para conseguir respirar e para conseguirem desentubar. E, portanto, é todo um longo processo, especialmente para quando estamos conscientes. Portanto, aquilo foi do dia 9 de maio até o dia 16 de junho, cerca de um mês e meio, para mim foi mais do que um ano. E depois ouvir as equipas médicas constantemente de manhã a fazer o reporte, quando se faz a chamada ronda, ou ao final do dia, e tu estás naquela ânsia, porque nós estamos a respirar pela máquina, achamos que estamos a respirar naturalmente. A verdade é que quando nos tiram, desligam um bocadinho a máquina, o ar vai-se todo embora. Portanto, havia ali toda uma angústia minha, mas porquê é que não me tiram isto? Porquê é que eu estou a respirar tão bem? Assim que reduziu um bocadinho, eu senti o porquê, e foi aí que me consciencializei. Mas todo o processo é um bocadinho doloroso, porque é no semi, mas eu acho que também... É um bocadinho. Eu digo um bocadinho no lado fácil, porque conheces-me, sabes que eu sempre fui bem disposto e cómico, e o chamado puto sorriso. E eu próprio tentava brincar. Aliás, eu há um episódio que tenho já desentubado, que tenho uma paragem cardíaca de 2 minutos e 47, que se tem todas as lesões e mais algumas, e o cérebro morre muitas células. Felizmente não tive nada. E eu, quando acordo, aliás, quando eu me lembro de estar a adormecer, basicamente é um adormecimento, estava uma enfermeira bastante gira, por sinal, em cima de mim, a tentar fazer as manobras. E quando acordo, vejo um enfermeiro e foi com ele disse: doutor, até era um médico, doutor, há bocado eu estava melhor. E, portanto, há sempre essa... Eu acho que a gente tem sempre de desvalorizar as coisas e passar pela positiva, porque senão... Ricardo, não era uma coisa qualquer, era a tua vida. Era uma mudança gigante na tua vida. E a forma como tu lidas... eu acredito que hoje também passaram 16 anos, não é? Quase 16 anos. Hoje é mais fácil falar sobre isto. Não sei, Ana, diz-me tu estavas lá, e ele foi mesmo sempre assim super positivo, ou sentiste que houve momentos em que ele podia desistir? Não, acho que foi sempre assim positivo. Aliás, era ele que muitas vezes, por incrível que pareça, exatamente. Nós, quando entrávamos, era ele que puxava por nós. Mas a verdade é que ele sente o que lhe está a acontecer, não é? Ele consegue melhor do que ninguém, perceber. claro. Mas de fora, nós sentimos primeiro a dor de perceber que aconteceu isto a alguém que amamos, não é? E depois a impotência de não podermos ajudar. Exatamente. Como é que tu lidas durante este primeiro mês com este vai e vem, não é? Com paragens cardiorrespiratórias, com ventilações, intubações. Como é que uma mulher, mãe, que tem que dar assistência aos filhos, que tem que dar amor e carinho... E continuar a andar. E continuar a andar. Como é que uma mulher enfrenta isto? Como é que tu consegues ir para o hospital, ver tudo isto a acontecer? Porque terias estas informações de certeza. Sim. Como é que tu enfrentas isto, Ana? Com muita dificuldade, como é óbvio, não é? Mas lá está, eu sempre fui buscar força aos miúdos. Sempre. Eu olhava para eles e pensava assim, não posso desistir agora, eu tenho que continuar a lutar, porque eles precisam, já que não têm o pai presente neste momento, se perdem a mãe também, não vai dar. E ainda assim, eles passaram cerca de 2 semanas fora de casa, portanto estavam com os meus pais, e aí tenho que agradecer porque os meus pais realmente foram excepcionais, porque estiveram sempre com eles dia e noite. Para quê? Para que eu pudesse passar os dias no hospital. Todos com ele. Eu chegava a ir para o hospital, para Santa Maria, às 9 da manhã e saía às 9 da noite de lá. Eu fazia mesmo assim, uma direta. Sempre com ele? Sim, sempre com ele. Eu e a minha sogra, o meu sogro e o meu cunhado também, mas eles iam trabalhar, iam-se revezando um bocadinho. Agora eu e a minha sogra não, fazíamos mesmo... Questão de estar ali, não diretas, as duas, ali o dia todo completamente. E não é fácil. E recordo-me de... Tiveste medo? Neste processo, tens medo que ele vai... Da perda? Do perder?
Sim. Tiveste noção que isto podia mesmo acontecer? Podia, e porquê? Ele tinha, durante a primeira fase, um dia bom, um dia mau. E nós já sabíamos, quando íamos para o hospital, hoje é um dia bom. No dia a seguir já sabíamos que ia ser um dia mau. E também, quando saímos do hospital, muitas vezes nos disseram: tenham atenção ao telemóvel, porque ele provavelmente esta noite não vai passar. Isto aconteceu muitas vezes mesmo. Meu Deus do céu. E muitas vezes de manhã, muitas vezes não, todos os dias, quando íamos para o hospital de manhã, a primeira pergunta que fazíamos na recepção, no guichê, que estava lá uma funcionária, que é a Margarida, super querida, a primeira pergunta que eu fazia era: já o desentubaram? E ela: não. E nós: pronto, ok. Portanto, já sabíamos que era mais um dia. Porque lá está, o que nos estava a afligir mais naquele momento era o facto de ele estar entubado, porque sabíamos que ele estava em sofrimento. Exato. Porque estar entubado, e agora o pós-Covid sabemos que uma intubação sem a pessoa estar sedada ou em coma, induzido, é só horrível. Tem que ser uma coisa horrorosa. E ele esteve sempre consciente, o que eu acho escandaloso, não é? Nunca o sedaram, nem nunca o induziram um coma, por exemplo. E acho que foi mais doloroso. Quando é que os teus filhos sabem? O Gonçalo, a Mariana soube só depois, muito mais tarde, mas o Gonçalo eu tive que lhe dizer passado uma semana, peguei nele, porque lá está, ele começava a fazer perguntas, e eu tive que omitir muita coisa, então comecei por dizer: olha, o pai foi em trabalho pelo banco para o Algarve, e depois quando vinha teve um acidente. Primeira pergunta do Gonçalo: então como é que ele dizia do carro? Era... O Peugeot. Não, a grande máquina. A grande máquina. Eu disse: olha, a grande máquina está assim um bocadinho estragada. E eu: mãe, mas vais mandar arranjar? Eu disse: claro. A máquina era o carro com que eu tive o acidente, que ele adorava. Que ele adorava o carro. E eu às vezes fazia umas brincadeiras com ele, um bocadinho para provocar a minha mãe, e ele ria-se, eu ficava doido. E então a primeira pergunta que ele fez, porque passado uma semana, o meu filho, eu faço anos a dia 10 de maio, o meu filho faz a 17. E então nós decidimos à mesma fazer a festa de anos dele sem nada. É natural, na festa de anos ele não vê o pai e achou estranho, né? Ela foi obrigada a ter que contar. Tive que lhe contar. E pronto, e entretanto ele perguntou pelo pai também. E o pai, mas o pai magoou-se muito, sabe? Magoou-se um bocadinho nas pernas, mas pronto, os médicos agora estão a tratar dele e vão resolver. E ele: está bem, pronto, ficou assim. Só que os dias iam passando e ele não via o pai, o que estava a tornar muito, muito complicado. Até que pronto, lá falei com um médico que foi espetacular. E ele disse-me assim: não, olha, amanhã pego nos meninos e trago-os, que nós arranjamos maneira de eles entrarem para ver o pai. O que é quase impossível, nos cuidados intensivos, entrarem duas crianças tão pequeninas. Mas entraram. E tiveram com o pai. Havia imensos balões que eram as luvas dos enfermeiros, dos médicos, né? Enfeitadas. Puseram tipo uns biomas à volta dele, para os miúdos não verem tudo o resto, porque é uma ilha, né? Está tudo ali à volta. E foi assim. Agora, é assim, pronto, não foi fácil. Não foi fácil. Não, essa não foi nada fácil. Foi um boost. Como é que é o momento? Mas foi complicado. Para mim foi um boost enorme. Em que revês os teus filhos e que... Foi um boost enorme, a forma disso. Foi brutal. Foi a forma que tu encaraste de dizer: nem penses, não me vais levar, sou eu quem te vou vencer. Sem dúvida nenhuma. O pior depois foi quando eles foram embora, né? Aí desabou tudo. Aí foi uma descarga emocional. E percebeste que nunca mais irias ser o antigo pai? É, porque estamos a falar de uma pessoa deitada que só mexe o pescoço e que falava por uma tráquea, parecia quase um robô, e totalmente, especialmente mais o Gonçalo, estava habituado a fazer tudo comigo, a jogar a bola, a correr, a fazer tudo e mais uma coisa. E de repente, passando a publicidade, eles me assim: pai, quando é que estás bom dos braços para voltarmos a jogar PlayStation? E aquilo para mim é aquilo que eu chamo, no livro eu escrevo isso, foi o dia zero. Ou seja, a partir daqui isto começou a contar. Agora vamos a jogo. Estivemos a brincar até aqui, agora vamos a jogo. E a partir daí foi, meses depois, meses depois estamos a jogar os dois e eu até marquei um golo, os dois, aquilo foi uma gritaria em casa, aqueles assustaram-se a pensar que eu tinha caído logo de jeito, mas foi um boost de energia enorme nesse dia, nesse bocado. Agora, realmente a saída foi o deixar de haver chão, foi o que se deixou de haver chão, caiu o céu, caiu tudo em cima de mim. Pronto, os enfermeiros, uma equipa brutal, sempre foram brutais, aliás ainda nos damos com eles hoje em dia, grande parte da equipa, vão lá à casa e tudo, e aquilo que eles fizeram foi simples: ok, este é o momento dele, fecha o biombo, deixa-o estar. Deixa-o viver. Deixa-o, desabar, deixa-o estar. Tiveram cuidado naquelas máquinas de semi de pôr até um CD que eu tinha, que gostava de uma música na altura, que ficou assim muito ligado ao acidente, deixaram-me alistar, deixaram-me
fluir, iam aparecendo de vez em quando só para sondar para ver como é que estava, até que quando eles veem, bora, vamos embora, está na hora de, já não lembro o que é que eu disse, mas eles perceberam, ok, ele já está, outra vez, pronto. Já está aqui outra vez. E então, o que é que isto deu? Deu que, se calhar não posso dizer isto publicamente, mas posso. Foi desde caracóis ali com o beirão, a minis levaram-me Está escrito no livro, Ricardo. tudo, portanto, não Está posso escrito no fugir. livro, por isso agora Não já posso não tens fugir à verdade. hipótese, Já não é público. Já é público. Pois eu precisava de engordar para ganhar forças. E então, era sempre um Era pastel as de minis. nata, era um pastel de nata, um salame, era tudo. E eu, não. Eu já preocupado com o futebol, não é? Eu na cama, vou engordar imenso. Não pode ser. E eles, aquilo era Tu quase... ainda esperançado, tu ainda lá tinhas abaixo. esperança que voltasse a jogar futebol? Não, nem nada, nem andar sequer. Aliás, andar ou não andar para mim não é um problema hoje em dia. Nem hoje em dia, nem na altura. 14 horas agarrado ao volante leva-te a pensar muita coisa. E eu sou daquele tipo de pessoas que penso logo na solução e como é que vai ser e não estar agarrado Tomaste ao logo problema. consciência que a coisa Também era tive. mesmo muito grave? Tive muito tempo para isso e percebi. O que eu não percebi é que ia ficar sem os braços também. Pronto, ficar tetraplégico porque eu nem sabia o que era. Agora, o resto não. O resto percebi que ia deixar de jogar futebol. Aliás, eu ia jogar para o Benfica, portanto, na época a seguir. Ia cumprir o meu sonho, não correu bem. Depois foi a parte toda do deixar de conduzir, deixar de dançar, a coisa que mais sinto falta de ir à praia, a coisa de ter uma relação sexual normal. Portanto, são as partes inatas da vida que não se compra. Portanto, isso eu percebi logo e tive que gerir isso. E ainda hoje em dia tento gerir isso da melhor forma. E sempre com esta disposição. Quantos sonhos, Ricardo, ficaram por realizar? Acho que nenhum. Sinceramente, acho que nenhum. Nem me arrependo de nada que tenha. Aliás, só me arrependo daquilo que não fiz. E por isso acho que não me arrependo de nada. Sinceramente, acho que não deixei nada por fazer até agora. E tenho outros objetivos. Talvez fazer o meu vinho, que ainda não consegui fazer, mas não está descartado. Um projeto de cada vez. Arrumar a casa. Por isso temos planos para o futuro. Temos sempre. A minha cabeça não para. Muito bem. Deixa-me perguntar-te, neste processo, eu sei que é sensível, mas é um tema que, sabes que eu espero que o InPod possa chegar mesmo a muitas casas. Infelizmente não acontece só ao Ricardo, à vossa casa, ao Ricardo, à Ana enquanto casal. Infelizmente não vai deixar de acontecer, não é? Ninguém sabe o nosso futuro e espero estarmos todos livres. Mas lá em casa, para um casal que esteja neste momento a passar pelo mesmo, há um momento que me marca muito no livro, onde tu falas do teu filho que não aguenta a pressão, a dor, não é? O sofrimento. E comete aqui, gostava que vocês falassem um bocadinho sobre isso e como é que puderam tratar isto. Estamos a falar de uma criança com 6 anos. 6, acabaste de fazer. Que perde a presença física do pai durante 9, não é? Sim. Estamos a falar de um menino em que o pai é sempre o ídolo e faz sempre Claro. tudo e mais alguma coisa com ele. Como é que uma mãe e um pai podem defender um filho desta dor e ajudá-lo, não é? Porque aqui o Gonçalo teve 2 episódios. 2. Queres contar, Tentou-se atirar mesmo para debaixo de um carro 2 vezes quando estava a sair da escola, e a explicação dele era: eu não quero viver, eu quero morrer. E assim, isto de uma criança com 6 anos é muito forte. E eu na altura disse logo assim: não, ele precisa mesmo de ajuda. Teve todo o nosso apoio, sempre, desde sempre, e peguei nele e levei-o mesmo uma consulta de pedopsiquiatria, que ele aceitou super bem. Completamente. Muito. E ele próprio, já mais tarde, portanto já mais velho, ele próprio nos dizia, quando se sentia mais em baixo: mãe, eu tenho que ir à doutora Ana. Eu, ok. Marcava logo a consulta, ele ia, bastava 1 ou 2 sessões. Pronto, acalmava. Isto acontece numa fase da vida onde as crianças, entre os 5, 6, 7 anos, vivem aquele pânico de perderem os pais, não é? Sim. Isto acontece precisamente nesta fase onde ele te perde durante 9 meses. Há meses de começar a escola, pela primeira vez. Teve ali um processinho, se calhar também de bullying, mais tarde teve mesmo, mas nessa fase também um bocadinho. O Gonçalo é um miúdo muito forte, mas de alguma forma também um bocado frágil. Como todos os meninos. Como todas as crianças, todos os meninos e as meninas. A Mariana, não estamos a falar tanto da Mariana, porque a Mariana era uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, como ela diz. Lembro-me do pai, mas o meu pai sempre foi assim. Portanto, não há grandes Ele memórias. teve a experiência do Ricardo, pai...
É mesmo. No E seu então, todo. foi um Continuas pai e continuas todo, incrível, todo, um incrível pai de todo, certeza, todo. não é? Isso não falha. Só não corres atrás dele, não é? Vou de cadeira. mas sim, foi todo um processo mais difícil, mas eu acho que aqui o mais difícil foi porque eu não estava presente Exatamente. fisicamente. E aquele laço deles terem que ir ao Coitão para os ver, quando chegavam ao Coitão, era simplesmente brutal, era festa. E nós estamos a falar em Alcoitão, para quem não sabe, é cerca de 30 km de Lisboa, ou seja, 30 km para um lado, 30 km para o outro. Deus, Ana, tu foste Todos os dias. A Ana e os meus pais, e os meus, aliás, é isso que eu ia dizer, eu tive, assim, em média, 20, 30 pessoas por dia, durante 9 meses, todos os dias lá para me verem. Aliás, a Ana, a dado momento, queixava-se, não tínhamos tempo para nós, para falar um bocadinho, para tentar organizar Não, as e havia coisas. assuntos que tínhamos Exato. que falar a sós. Claro, E era impossível. claro. E o que gostava era um bocadinho isso, era o desligar quando ela tinha que ir para casa com os miúdos, especialmente no inverno, quando eu ficava cá fora, porque pronto, também tinha que desabar, o miúdo ia estes quilómetros todos a chorar, revoltado, com a mãe, pronto, as coisas todas, e ele não estava revoltado com a mãe, estava revoltado Com a vida. com a vida. Com a vida. E esses episódios foram um bocadinho mais complicados, mas o apoio técnico também ajudou. E depois assim, nós temos uma base familiar de pais, avós, toda a gente muito forte. Que ajudou muito, não é? Muitos amigos, Sim. muito forte. E isso tudo depois leva ao encadeamento e é uma coisa de cada vez. E as peças Como é que encaixam-se. foi o regresso a casa? Pânico. Muito pânico. Foi a Porque vontade de voltares, Foi. de estarem outra vez juntos, mas depois foi o medo. O voltar foi antecipado, porque Alcoitão, como eu estava a recuperar bem, queria que eu ficasse mais tempo, mas eu antecipei por causa da parte psicológica dos miúdos. E eu volto no dia 30 de novembro, que é quando a nossa Mariana faz anos. Foi muito giro, festa, aquelas coisas. O pior foi, isto foi um sábado, uma sexta para sábado, a festa foi foi sábado. sim. O pior foi segunda-feira, porque nós contamos no hospital nestas condições, literalmente temos as condições todas, passando a redundância. Vamos para todo lado. Quando nós vamos para casa, nós não temos nada, nem sequer a senhora para ajudar o banho, porque a Ana não conseguia pegar em mim todos os dias e não era esse o nosso intento. Portanto, foi preparar um bocadinho tudo. Estamos a falar de um corpo mesmo morto, entre aspas, não fazia nada. E, portanto, eu tinha que ser tirado. Eu tenho uma coisa que para mim é sagrada. Todos os dias eu tenho que tomar banho. Antes de tomar banho do que não comer. Todos os dias tenho que tomar o meu banho. Portanto, era também um processo mais complicado. Mas é um dia de cada vez, as coisas foram-se levando devagarinho e as coisas vão se encaixando. Tem que haver uma relação mesmo de muita unha e carne entre um casal para passarem por isto e saberem lidar os dois, não é? Era mais fácil para a Ana ter desistido, embora obviamente socialmente seria crucificada. Era mais fácil para ti teres pedido à Ana para ir, porque provavelmente seria também a tua forma de ver as coisas, mas a verdade é que vocês uniram-se os dois naquilo que é de facto um casamento, não é? Que é no amor e na doença, ou o que quer que seja que é dito. Tu sentiste que a Ana era mesmo, não há dúvidas que a Ana é a mulher da tua vida. Isso. No casamento fica muito bem a gente dizer, no dia a dia fica, mas no momento de maior necessidade é quando nós sentimos quem é que efetivamente está do teu lado, não é? E a Ana não fugiu. Primeiro que tudo, fico bem restado. A Ana, além de ser a mulher da minha vida, é um oxigênio. Eu digo isto várias vezes e é verdade. Depois deixa-me só retificar. Já era antes? Já, sempre porque foi. Quem leu o livro vai perceber que ele era assim completamente apaixonado pela Ana. Era isso. Mas deixa-me dizer só uma pequena coisa. Por incrível que pareça, o facto da Ana separar, ou nestas situações a esposa separar-se, muito pelo contrário, a esposa não é crucificada. Aos olhos da sociedade as pessoas pensam isso, mas depois a realidade não é essa. E chegámos a pontos da Ana a dizer assim, não, concentrem-se no Ricardo, porque eu estou bem. Ou seja, as pessoas, e houve a dado momento que a gente separou, até para dar espaço à Ana, aconteceu até só uma vez, mas tivemos 2 vezes nesta fase, até ao ponto que eu disse, Ana, não, agora sais mesmo, é a segunda vez que tocamos no assunto, agora sais mesmo de casa, um género de um all-in e das duas uma, ou sentes realmente falta da história que tínhamos antes e de temos um pelo outro e vais voltar e as coisas são mais consolidadas, que foi felizmente o que aconteceu, ou então não vais voltar. Pronto. E a verdade é que a onda de apoio, ou mesmo antes, as pessoas quererem desculpar a Ana, quererem desculpar a situação que é completamente compreensível, ou seja, de sair, abandonar, porque não foi a ela que aconteceu, ela não tem que ter esse peso, ela não tem que ter isto.
E eu perguntava a mim próprio, sem perguntar às pessoas para não ser ingrato, mas ok, eu também não tenho culpa, não é? E porquê ter que deixar de viver com a minha mulher e com os meus filhos? Agora, o grande problema que acontece é que pessoas com o meu problema revoltam-se e acham que o centro do mundo são eles e secam tudo à volta deles. Sentiste que passaste por essa fase ou não? Não, felizmente não. Há momentos altos e bons, ainda hoje acontece de vez em quando. Esta lesão tem uma particularidade que é na medula, mexe muito com o nosso sistema central nervoso, leva a picos de irritabilidade do nada, literalmente, sem a gente saber. Isto no início aconteceu algumas vezes e eu controlei sempre, fui percebendo que isso acontecia. Portanto, tentava, entre aspas, pôr de sentido figurativo, pôr um ensaio na boca. Mas claro que aconteceu situações que eu me irritava muito, tanto com ela como os meus pais. Normalmente irritas-te mais com os teus mais próximos. Com aqueles que tu sabes que te amam. Exato. E que te vão entender. Sem dúvida, mas tentei sempre ser consciente disso mesmo. Não podia fazer isso e ir ao princípio do erro. E eu não consigo estar em algum sítio, como via lá em Alcoitão, aquilo que eu chamo o stand de automóveis, que é ter ali 10 pessoas de cadeira de rodas a queixarem-se, a lamuriar-se, o Estado não dá isto, o Estado não dá aquilo, a minha mãe, a minha esposa largou-me. Se és um chato ao pé da esposa, estás à espera de quê? Anda para a frente, amigo ou amiga, deixa de ser chato, porque senão ninguém te vai aturar. E pronto, eu tentei procurar ser um bocado disso, e acho que a nossa história antes também é muito completa e recheada, e de sofrimento, entre aspas, ou seja, no sentido de conseguirmos sempre tudo. Sempre. E por isso é que acho que ando ainda cá. O livro... E já te sequei quase, estou sempre a cortar a palavra. Não estás nada. Percebe. Oh, Ana, mas é uma dor, é uma dor que se carrega, que também tem momentos em que não é controlável, não é? Que também tem momentos em que Assim, temos altos mais e vale baixos. desistir, não é? Tipo, Sim. sentiste isso? É o mais fácil. Porque às vezes eu nem digo que possa ser o mais fácil, mas é uma pressão tão grande, é como eu te estava a dizer há pouco, Ricardo, no fundo é ele que fisicamente sentiu a dor. Foste tu que perdeste, mas pensa que do outro lado tens alguém que te ama e que sentiu a dor de tudo aquilo que se estava a passar contigo, de todas as alterações da vossa vida, mas também da impotência, não é? Impotência, nós não podemos fazer rigorosamente nada. Aliás, eu digo muitas vezes, ainda há bem pouco tempo falei sobre isso, que eu devo ser a única pessoa que sabe perfeitamente tudo aquilo que ele está a sentir. Eu só não sinto a dor dele. Exatamente. Porque de resto... Eu consigo perceber quando ele está bem, quando ele está mal. Por exemplo, ele pode estar aqui, pode estar a rir ou a dizer uma palhaçada, uma parvoíce, mas eu basta olhar para ele assim, ok, ele não está bem. Há ali qualquer coisa que não, ou é, sei lá, um espasmo, ou uma dor no pescoço, seja o que for, porque ele só sente, portanto, daqui para cima, não é? Dos mamilos para cima. E eu percebo perfeitamente, olha, alguma coisa que não está bem. E há muitas pessoas que não conseguem entender isso. Tu sentes-te protegido por ela? Sabes que está ali sempre o teu... Sim, e não deixa de ser um conforto sempre estar, não é? Eu acho que há uma coisa que... No outro dia estávamos em casais a discutir isto, éramos 5 casais e identifiquei muito aquele jantar e as pessoas, e esse jantar até foi feito porque eu vejo o amor, pessoas, todas elas normais, não é? Ditas normais, eu vejo o amor que todos aqueles 5 homens, estávamos ali, incluindo eu, temos pelas nossas mulheres, completamente idolatrados, ou seja, e aquilo que capaz nas tantas nós dizíamos era, e não tem nada a ver com a cadeira, o fator cadeira tem a ver, que elas próprias diziam dos maridos, que é, eu sei que ele vai, mas ele não está bem, eu fico com os filhos, mas eu sei que ele não está bem, e a verdade é esta, são 25 anos de história, Exatamente. E não é só o tempo, é a qualidade desses 25 anos, com mais sofrimento, eu não volto a dizer sofrimento, entre aspas, ou seja, dificuldades e ultrapassar. Agora, aquilo que eu sinto mais com a Ana é o conforto. Não só porque, ok, sim, sinto-me mais seguro, porque se houver alguma coisa eu sei que ela sabe o que é que eu preciso, mas mais do que isso é a autoconfiança, o conforto de estar com ela. Cumplicidade. É muita cumplicidade. Nós é o que ela diz, eu não preciso de falar, não preciso de dizer nada, aliás, voltando às pessoas que revoltam, estão sempre a queixar, dói-me isto, dói-me aquilo, chegas a páginas tantas, quem está ao teu lado já não te pode ouvir. E, portanto, a ideia é não dizeres, mas não vestis também uma máscara, não pode ser falso. Não? Claro. E este também, acabou por alguma vez ser a tua preocupação, este lado sempre animado dele, sempre de humor, sempre a levar tudo para a brincadeira. Alguma vez te preocupou que ele pudesse esconder aqui algum tipo de depressão ou algum momento de mágoa, não é? Porque, Ricardo, sejamos honestos, tem que haver uma mágoa tua, porque há uma falha, não é?
Há um miúdo incrível, com 28 anos, que faz anos amanhã, que vai dar uma festa para os amigos, para a família, que vai jogar para o Benfica para o ano, que tem filhos, que tem imensos sonhos toda uma à frente. História, não é? Há toda uma história. E tem que haver uma mágoa, não é? E Claro, essa mágoa muitas vezes fica nas pessoas com muito humor. Fica camuflada. Muitas vezes fica camuflada. Tu sentiste o peso da dor e conseguiste desabafar? Sentiste, claro que sim, não tenho nenhuma capa de super-herói, não é? Mas do problema há que se tornar uma solução. Mas tentaste logo pensar a solução. Por isso é que eu nunca perguntei porquê, mas sim para quê. Agora, Encontraste respostas, Ricardo? encontrei, sim, a partir do momento em que encontro soluções, encontro respostas. As respostas para o meu eu, para a minha pessoa, mas essencialmente para tornar a vida toda dos que estão à minha volta, incluindo pais, irmão, hoje em dia cunhada, o meu filhadão, um deles o mais novo, o afilhado mais velho, criar conforto neles que é o Ricardo. É o Ricardo, não é mais ninguém, continua a ser o Ricardo. Dá-me um imenso prazer eu estar num jantar só de homens, por exemplo, só 10 amigos, e não há o problema de quem é que vai dar. Senta-se um ao lado, eles andam quase à guerra para ver quem é que senta ao meu lado para me dar de comer e o outro beber, aquilo até se faz. Ou seja, Quase uma competição. Quase uma competição, portanto. E isso lá está, na essência, é o Ricardo que está ali, não é o Ricardo da cadeira de rodas, é o Ricardo. E, aliás, eu tenho um episódio giríssimo no livro, que eu já contei, que tenho um amigo que me vai buscar de moto de CBR, portanto, para irmos almoçar, portanto, ele ia buscar o Ricardo, na mente dele nunca mais se lembrou que andar de cadeira de rodas, portanto, acho que são estas... Isso também é uma forma de que tu entendes que foi assim que tu passaste. E é isso que eu faço, sempre fiz, e para mim é um ato natural, que acaba de ser por amor e de amizade, porque é isso mesmo, continua a ser o Ricardo. E sempre foi, nunca senti diferença, senti muita coisa a nível profissional e quando montei a empresa, senti quando éramos mais novos de ir a um restaurante, também o meu aspecto era outro, era muito magro e por aí fora. E as a pessoas cadeira a olhar, a outra cadeira, o género do coitadinho, aquelas coisas, dois miúdos. Sentiste muitas vezes esse olhar de pena? Senti umas quantas vezes, mas eu também desconstruo e tiro o gelo, não me chateiam muito, aliás há sempre uma piada, há sempre qualquer coisa que a gente consegue fazer. E quando estão a olhar muito, a Ana preocupava-se muito com isso. A mim incomodava mais. Ainda hoje. Ainda hoje. E às vezes, lá está, chateia-me. Porque as pessoas ficam tipo assim a olhar. Às vezes são mais as crianças até, que vão a andar, mas vão sempre olhar para trás e assim, sério? As crianças basta esticar a mão, pedir um 5, ou queres vir andar de cadeira, uma coisa qualquer, e aquilo desconstrói-se. Eu acho que a gente tem que tirar o quebra-gelo, sinceramente. Isto não é nenhuma capa de herói, é assim que eu sou. E sempre fui assim, porque não era a cadeira que me ia mudar. Olha, Ricardo, qual é a necessidade, o que é que tu sentes para escreveres um livro? Qual foi a necessidade, o que é que tu sentiste aí dentro que, e se eu escrevesse um livro? Eu sei que isto é fácil dizer, mas eu tenho muito orgulho na minha história de vida pessoal e depois da minha família. Nunca nada me foi dado e sempre trabalhei e consegui, com mais ou menos obstáculo, e aqueles que estão comigo sempre me ajudaram também isso e deram-me esse conforto. E isto não é o livro não é a história do Ricardo, a história dos Tetra Family, como a gente se chama a brincar. Obviamente é um elemento central, porque falo muito de mim antes, o livro é um género de uma biografia, uma autobiografia, que tem a parte da cadeira, só uma parte, portanto não é um livro para chorar, não é um livro de nada disso, é um livro para rir, que obviamente é um ioiô, tem momentos de rir, tem momentos mais complicados e outros de voltar a rir. Agora, o livro vem na sequência de eu deixar uma coisa que para mim é das palavras mais importantes na vida, que é legado. E deixar o legado para os meus, e mais do que deixar o legado para os meus, passar uma mensagem à sociedade, especialmente os mais novos, e que não tem só a ver com a idade, que é, hoje em dia, nós para termos alguma coisa não podemos pedir, porque o telemóvel não dá tudo. E algumas reações mais violentas que vemos hoje entre namoros de jovens, é justamente os jovens hoje em dia não estão habituados ou não. Porque a nossa geração não tinha nada e tínhamos que trabalhar para, e já apanhámos um bocadinho a evolução, porque os nossos pais e os avós ainda eram pior. E nós cometemos algum erro, de alguma forma, um erro amoroso, mas acabou por ser que foi tentar dar o máximo possível aos nossos filhos. Agora, aquilo que eu faço nas minhas equipas de trabalho e com os meus filhos é, eu dou a cana, não dou o peixe. Okay?
Portanto, eu ponho a senhorinha à frente do nariz, o que quiser. Eu digo, na minha opinião, qual é o caminho que devem seguir. A partir daí vocês têm que fazer o vosso trabalho. E isso hoje em dia é assim. Foi um bocadinho isso que eu tentei transmitir no livro, que nada é um dado adquirido e que nós temos de trabalhar muito para ter sucesso. E a criação do livro veio um bocadinho por aí. Era um projeto que já estava há muito tempo, um dos 3 projetos que eu queria fazer. Está feito, está lançado, é um sucesso. E sempre uma coisa que para mim era muito importante, que foi desde o primeiro minuto, que era ser totalmente de doação e de cariz muito solidário. Queres contar um bocadinho sobre essa história de quem comprar o livro, a quem é que está a ajudar? Sim, eu quando criei o livro, a ideia era dar uma de 2 associações. A dado momento, agora na fase final do livro, já na edição, descobri que uma das minhas colaboradoras já trabalha há quase 9 anos comigo, e eu não sabia durante esses 9 anos, e eu até sou uma pessoa próxima dos colaboradores, mas não sabia, logo aí revela a atitude da minha colaboradora de sóbria, de uma pessoa muito adulta, nunca se queixou, nunca disse nada. E eu descobri pelos colegas que são 3 irmãos, ela trabalha connosco, e 2 dos irmãos têm um problema muito grave, tem um nome técnico, mas na gíria chama-se ossos de vidro, ou seja, qualquer coisa parte os ossos. E eu então reverti tudo o que é a venda do livro, ou seja, não para nenhuma associação por eu não conhecer, mas para alguém que está próximo de mim, embora eu não conheça o Gonçalo, que é a pessoa a quem nós doámos o montante que conseguimos, mas sim, está tudo para lá, é totalmente cariz solidário e deixa-me completamente satisfeito e ainda mais orgulhoso do meu trabalho, sem dúvida nenhuma. Ana, este altruísmo do Ricardo, foi isso que uma das razões de certeza absoluta que te apaixonou ou que te fez apaixonar por este altruísmo, não sendo tu muito menos altruísta, não me deixa-me dizer-te, mas foi este lado também. Ele já era assim antes? Sim, ele sempre foi assim. Teve sempre este cuidado. Sim. Teve sempre este cuidado com os outros. Sempre, sempre. Aliás, o Ricardo sente-se mais confortável em dar do que receber. Sempre. E com mais prazer. Eu acho que há aí um bocadinho de São João da Talha. É aquela aldeiazinha. Eu não sei, mas eu acho que sim, não é? É eu não sei, puxo a brasa aqui um bocadinho, que eu também tenho um péssimo... Não digas que conheces São João da Talha. Não, nada, zero, nem o bairro da Castelhana. Olha, falaste-me em 3 projetos. Um dos projetos era o livro, o primeiro foi Easy Fresh. Easy Fresh. Conta-me tudo sobre Easy Fresh. Easy Fresh é o meu 3º filho, quase. Que nasce assim, não é? Nasce de nada, nasce de não querer estar quieto, nasce do corpo não me deixar estar quieto, literalmente, embora não pareça, e engendrei uma forma de criar a minha própria atividade profissional. E foi para quem enveredei. Comecei no dia 28 de fevereiro de 2011. Esse grande data. Esse grande dia. Onde é que queres levar a Easy Fresh? Não sei, nunca impus limites e está bem mais longe do que alguma vez imaginei. Hoje contas com quantos funcionários? 93 a 94, mais de 607 avanças mensais, 300 serviços em média por dia, muita coisa a mexer, e muito orgulhoso das minhas equipas, porque muitos estão comigo desde o início, muitos estão há muitos anos comigo desde não ser o início, e é um prazer enorme ver a evolução na vida, de comprar em carro, comprar em casa e por aí fora. Aliás, um dos meus, entre aspas, filhos mais velhos, que é o João, um colaborador meu que era da turma do meu irmão, que depois quis ir trabalhar para mim, é literalmente o meu filho mais velho, digamos assim, não carnal, mas eu faço por isso. E foi engraçado quando a empresa começou a ter assim uns lucrozinhos, fui eu que lhe ofereci o primeiro carro dele. E depois vê-lo, a alegria dele trocar de carro passado algum tempo e comprar o próprio carro dele com o dinheirinho que juntou na empresa e ter a sua atividade, hoje em dia já tem em casa, já são pais, ou seja, isso é um prazer. Teres as pessoas a crescer. É um prazer que não se paga. Não é mesmo, não é? É brutal, brutal. E hoje Easy Fresh, não sei onde é que vai parar, também não a deixo crescer muito, tento manter as coisas, porque o critério de qualidade sempre foi inerente e tem que ser. Mas pronto, hoje em dia já ganhamos pelos 2 anos consecutivos o prémio de melhor empresa da área metropolitana de Lisboa, com 500 mil de votos positivos. Uau. Eu nunca pensei que 500 mil de pessoas em Lisboa conhecessem Easy Fresh, portanto, uau. É ótimo. É sentimento de profissionalmente muito realizado. Muito bem. Olha, e o terceiro projeto? Esse é o chamado I de Velas. I de Velas, o que é o I de Velas? I de Velas é um sonho que eu tenho, sou apaixonado por vinho, chamem de vinho tinto. É um dos meus hobbies, uma das minhas perdições.
Aliás, a Ana queixa-se quando eu vou a algumas lojas desse ano, que é uma chamada Toys R Us. Perco-me ali um bocadinho, fico criança, mas adoro. E o Odivelas é um nome que vem de Odivelas. Foi assim que se criou o nome Odivelas, a partir de Odivelas, da história. E o Odivelas está concebido para fazer um vinho tinto, porque na altura eu já estou a pensar isto há muitos anos atrás, antes do Covid. É um bocadinho elaborar um vinho tinto muito específico para senhoras. Ou seja, fazer uma coisa um bocadinho fora da caixa. E onde o logotipo será velas em género de cruz, um em cada ponta, e nas outras pontas vazias colocar de perfil a Ana e ou a minha mãe ou a minha filha, porque pronto, são as mulheres da minha vida. Então, para quando esse projeto do vinho tinto? O nome já está, a marca já está patenteada, isso tudo, o logotipo também. Agora acabamos o livro, estamos a fazer um bocadinho de uns meses sabáticos, mas será uma coisa que será feita, certamente. Daqui a muitos anos? Nunca se sabe. Nem tem que ser feita para mim. Mas vai acontecer, certamente que sim. Olha, vou entrar no tema mais sensível. Vou ter que entrar. Como é que se toma a decisão de fazer um pedido para a morte assistida? Deixa-me corrigir-te, isso é o nome técnico. Não me Pois. usa mal corrigir-te. Não, eu espero que me corrijas, porque não é o meu. Graças a Deus eu não quero nunca estar a lidar com isto. Não, o nome é morte medicamente assistida, mas para mim não é. É liberdade medicamente assistida, que é diferente. Eu tenho um acidente no dia 9 de maio de 2009, como eu disse. Esta decisão é tomada por mim sozinho no dia 13 de maio de 2009, quando acordo da operação. Isto tem a ver, não tem a ver com o tema em si, só tem a ver muito com a minha forma de estar. Eu deixo a pergunta às pessoas. Eu respeito a opinião de cada um, em parte também aceito e deixo o livre-arbítrio. Não tem sido fácil os últimos dias, mas pronto, eu também decidi assim, para chegar às pessoas, porque conheço muita gente e não consigo ter contacto direto assim, já não é nenhum segredo. É uma decisão tomada por mim consciente, confortável há muito tempo, sinto-me super confortável, realizado com isso, não tenho problema nenhum com isso. E a pergunta não tem qualquer conexão negativa, atenção, não, quero pelo mesmo contrário. perceber. E que exemplo é este? Onde é que tu foste buscar essa decisão? Onde é que tu foste buscar essa força? Não é uma decisão fácil, não foi de certeza algo que tu disseste, tipo, bora, siga. Claro que quando tu acordas e tomas essa decisão, obviamente nesse momento é um momento de revolta, é um momento eu não quero ficar assim, não é? Mas depois vem tudo, o resto. Vem toda a vida a acontecer, tudo aquilo que tu foste conquistando nos últimos 16 anos, toda a história que foi acontecendo, que, embora... é como aquela imagem que nós só vemos o lado bom, não é? Só tu saberás certo. O que é que sofres. E não ela é? e os meus filhos. Então, como é que tu chegas a essa decisão? Haverá outras tantas pessoas a ver que poderão estar no mesmo momento, na mesma indecisão. Como é que onde é que tu ganhas consciência? Prefiro assim. A decisão foi tomada no dia em que eu disse há pouco, 3 dias depois. A consciência eu partilhei junto dos meus pais, da Ana, logo em 2010. Ninguém me levou a sério, toda a gente a desconvencer, a virar a história toda ao contrário e assim. E quem me conhece sabe que eu sou muito obstinado e quando eu sou focado, e quando é uma coisa que eu quero mesmo, pronto. E aquilo que eu disse, ok, tudo bem, ninguém me leva a sério, tudo bem. Então eu comecei a treinar e comecei sozinho a mexer os braços e comecei a pedir, quando estava em casa, ainda antes de abrir a empresa, comecei a mexer no computador sozinho em 2010 e fiz a inscrição, fiz o pagamento, fiz tudo, a adminidade, tudo sozinho. Eu avisei-os, eles não me levavam a sério, não podia fazer mais nada. Até que a Dignitas, que é a associação, envia a carta por correio, a fatura que eu não estava à espera, e ao correio não consegui ir. Quem é que foi ao correio? A Ana. E eu levo assim com uma carta para cima de mim, foi ela a mostrar o desagrado. Portanto, isto não é uma decisão tomada de ânimo leve, nem só agora, como eu digo, super confortável, para mim é pela positiva, nada pelo negativo, e há 2 anos e meio verbalizei junto deles, que já estava na altura, ou seja, em 2010, puxando um bocadinho de cassete atrás, eu não avanço definitivamente e deixei de ficar em banho-maria. Porquê? Porque olhei para o lado e vi 2 crianças ainda muito pequeninas e ainda não tinha, nem eles estavam estabilizados, nem psicologicamente, nem nada, a Ana também não, nem eu, como é óbvio, não tínhamos a vida estabilizada
O que acontece hoje em dia, nos últimos anos, é que felizmente sinto-me super realizado como pai, sinto-me super realizado profissionalmente, sinto-me super realizado como marido, ou seja, tenho a minha casa arrumada. E aos 43 anos, ao contrário que as pessoas possam entender, uns entendem, outros não, tenho o direito de, pela primeira vez, pensar só em mim. É um ato egoísta. O que quiser, eu também tenho o direito de ser egoísta. No bom sentido. Portanto, eu tenho as coisinhas todas feitas, todas tratadas, já ando neste processo há 2 anos e meio, já ultrapassei as fases todas, portanto só depende de mim, já tenho a data marcada, essas coisas todas. Eu sei que isto choca, e não tem sido fácil. Aliás, eu fugi muitas entrevistas nos últimos dias por causa disso mesmo, para dar segurança e conforto aos meus e à empresa também, embora na empresa esteja tudo tratado e tudo estruturado, e há 2 anos que eu venho a preparar a empresa, no silêncio, sem ninguém saber. Portanto, para mim é um assunto super banal, e é uma coisa que desejo, acima de tudo. Portanto, agora, eu peço o exercício às pessoas, eu não peço que entendam. Agora, e não só, faço o seguinte raciocínio: como é que um miúdo, com 43 anos ainda me considero um miúdo, como é que um miúdo tem socialmente uma vida, e tu sabes que a gente já partilhou, não tem agenda, eu e ela, ou seja, a gente tem montes de coisas, felizmente, muitos amigos. Como é que uma pessoa profissionalmente tem a empresa sempre a crescer, está super realizado e a conseguir? Como é que tem uma família linda de morrer, que ama e estou cá? Agora, o que é que o leva a isto? Desistir não é, tirem da cabeça, porque desistir não é. Para mim é um ato nobre e de coragem. Há quem já me tenha acusado que eu quero fama e que é um ato de querer-me sair herói disto. Não tem nada a ver com isto, tem a ver um ato sóbrio de uma pessoa fria que, ao final de 43 anos, tomou uma decisão só a pensarem nele. Mas vou deixar marcas para os que cá estão. Vou, mas isso é inevitável. Eu também deixei quando tive o acidente. Portanto, aqui o que acontece é simples. Para mim, um ato de egoísmo é aqueles que me querem cá só porque sim. Porque na dor do sofrimento e das coisas mais não estão lá. E isso, para mim, sim, é um ato de egoísmo salutar. Não estou a dizer isto pelo negativo. Agora, eu sou tão confortável com o assunto. A única forma que eu encontrei de chegar... Aliás, eu não sei a quem é que chego, não tinha noção, porque eu tive problemas da Suíça, do Brasil, de Espanha, quer dizer, todo lado de igrejas daqui e dali, as televisões todas, vários programas da mesma televisão, e eu resguardei-me no sentido, como eu disse há pouco, a família e a empresa. Agora, para mim é um assunto, falo isto, aliás, os meus amigos chegados sabem disto, que eu tenho vindo a contar, porque é uma dos conselhos que a Associação nos dá, vão falando, para não haver o choque. Agora, para mim é normal, para mim é chegar... E só não foi já este ano, porque a Ana fez-me um pedido especial, que ela está a ficar idosa, vai fazer 50 anos, então eu adiei para o ano. De resto, siga, bola. Anito, como é que ouves isto? É assim, para já não aceito. Nem nunca aceitei, nem nunca vou aceitar. Compreendo, porque é assim eu vejo, né? E consigo perceber que é um sofrimento muito grande e diário e a cada minuto, que ele nunca está bem. E quando as pessoas dizem, mas ele não está em sofrimento, ele não tem dores, isso irrita-me e revolta-me. Não é que eu queira que isto vá para a frente, porque não quero de maneira nenhuma, não é? Mas tu vês. Mas eu percebo agora, foi o que eu sempre lhe disse, eu não aceito e nunca tirei apoiar. Ai, Deus, sabia. Desculpa. Faz mal. Nunca tirei apoiar. E eu sempre disse que nem sequer iria com ele. Eu só há muito pouco tempo é que mudei a minha opinião, vá. E foi numa conversa com o meu filho, porque quando eu ouço um miúdo, ele na altura devia ter 20 anos, me dizer assim, mãe, se é a vontade dele, se é o que o faz feliz, claro que eu vou com ele até ao fim. E eu nesse momento pensei assim, que estupidez a minha. É óbvio que eu tenho que ir com ele até ao fim. Apesar de não aceitar e de não apoiar, eu tenho que estar com ele até ao fim. E vou. E claro que vou. Porque as pessoas associam o tema à morte. Como é que se pode ser feliz com a morte? Não, é feliz, no meu caso, com a liberdade. Eu vou dar um pequeno exemplo que eu já contei e se calhar do domínio, entre aspas, público. Eu sou um bicho social, entre aspas, não é? Sempre fui assim muito animado, sempre fui assim. Agora, um pássaro é feito para voar e para andar à vontade, é o símbolo da liberdade. Um pássaro que fica sem asas, só tem as patas e a cabeça a mexer. Agora imagina um pássaro sem asas e sem patas. O que é que eu estou a fazer assim todos os dias? Está bem, tenho uma cadeira, leva-me a todo lado. É verdade que sim, eu faço a minha vida, vou todos os dias para o escritório.
Mas na minha essência, a minha personalidade, então é tudo ou nada. Para mim, o que eu quero é pôr aquilo que eu disse, é o pé na areia, o meu mergulho. Portanto, não me interessa, não me interessa, eu não perdoem, mas é a minha decisão, é a minha opinião, livre do que for. Por muito que nos custa a nós. Está no direito, não é? Claro que sim. Está no direito. Eu não consigo mais. Não consigo mesmo mais. Queria continuar, mas eu não consigo. E sabia que isto podia acontecer. Só tenho pena que seja só e apenas por esta razão que tenha voltado a reencontrar-te e que me sobre tão pouco tempo para poder estar contigo. Porque de facto acho que o legado que tu deixas é de facto, ou que deixas e ainda vais deixar por algum tempo, é de facto muito, muito interessante. A forma como tu vês as coisas, o teu altruísmo, a tua bondade. Acho que a única coisa que deixará triste é mesmo perder uma pessoa num mundo assim, porque o mundo precisava de mais pessoas assim, mas também não precisava que tivesse acontecido isso para nós percebermos que existem pessoas assim. Eu vou estar, e obviamente, do teu lado. E espero que ainda demore muito tempo. O bom disto tudo é ouvir essas palavras simpáticas de alguém que conheci antes e conhece agora e sabe que eu sou exatamente a mesma Completamente igual, é verdade. Mesmo com estes olhos verdes. Bom, como é que nós vamos terminar hoje? Vamos terminar, obviamente, primeiro com muita emoção e, acima de tudo, eu espero que do outro lado tenha sido, ou seja, compreendido e, acima de tudo, respeitado. Acho que é um assunto que se fala muito pouco, da vontade que as pessoas que sofrem e que têm ou que veem a sua vida cortada de alguma maneira não possam ter este direito, esta liberdade. É mesmo muito interessante, mais uma coisa que me ensinaste hoje, esta liberdade de ir para um lugar onde quiçá tenhas à tua espera todas as tuas capacidades outra vez. Obrigado. E tenho a certeza que onde quer que seja vais passar sempre este puto do sorriso. E este é o livro com que eu quero terminar hoje, como é óbvio, não podia deixar de ser, é o Puto do Sorriso. É um livro, uma autobiografia mesmo muito, muito interessante. Para nós de São João da Talha, bairro da Castelhana, é ainda mais bom de ler, porque é de facto, para mim, que tive que sair e vir para a cidade de Leiria, foi muito bom. Voltaste-me a sentir em casa, voltaste-me lá atrás, à minha infância. Mas para ti que estás aí em casa, é um excelente livro de ganhares, de aprenderes o que é viver, o que é ter responsabilidade, o que é ser uma pessoa comprometida e o que é, acima de tudo, e apesar desta última conversa, desta última pergunta, acima de tudo, viver 16 anos com algo que muitos de nós teríamos, eu não vou usar esta palavra desistido, porque não é isso que vai acontecer de certeza, mas teríamos todos de certeza absoluta desistido antes. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Will. Obrigada, Ana. Obrigada. Que bom que foi. Desculpem, eu juro-vos que tentei muito tempo. Foste uma filha, mas obrigada de coração. Obrigada, deixa-me dar-te um abraço. Um gosto.